Você saberia me dizer quais são os sinais que uma criança que sofreu abuso demonstra? Uma das maiores tragédias do abuso sexual infantil é que muitas crianças tentam pedir ajuda, mas os adultos muitas das vezes não conseguem perceber os sinais que as crianças dão. Porque nem sempre uma criança vai chegar e vai falar: eu sofri um abuso. Porque na verdade ela não sabe o que é isso. E muitas das vezes nem os adultos sabem, ou nem os adultos sabem compreender quando que uma criança sofreu abuso. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns sinais que as crianças que passaram por algum tipo de abuso sexual elas dão e muitas das vezes nós adultos não percebemos. Isso não significa que qualquer sinal quer dizer que teve um abuso, mas conhecer esses sinais pode ajudar a evitar muitas coisas na vida de uma criança. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia e sou um ativista na causa da prevenção dos abusos sexuais, psicológicos e físicos, principalmente de crianças e adolescentes. Pessoal, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que uma criança que sofreu um abuso, ela não vai contar isso imediatamente. Isso pode acontecer dela falar algo desde a primeira vez? Até pode, mas na maioria das vezes isso vai acontecendo à medida que o tempo vai passando, a criança vai emitindo sinais. E geralmente os pais, na correria do dia a dia, acabam não percebendo esses sinais. E um dos motivos também da criança não falar sobre isso é porque isso envolve medo, insegurança. O próprio abusador fala que não pode contar para os pais, fala que isso é um segredo entre eles. E a criança, principalmente pela vergonha também, né, no caso dos meninos, que é o que eu sempre falo aqui, os meninos pelo estigma da sociedade, pela vergonha, pelo medo deles serem taxados como viadinhos, como gays, né, que é o que a sociedade fala, né, quando um menino sofre abuso. Ou eu já vi relatos de casos de meninos que não contaram para os pais porque esse menino já se identificava como gay desde a sua infância, e como foi abusado, por medo do pai não achar que ele já, na verdade, queria ter feito isso, ele então preferiu ficar calado. Além de situações de casos de violência, uma criação mais violenta por parte dos pais que batem nos seus filhos, o filho, por medo de apanhar, também não conta. Então são várias questões envolvidas, e é um sinal para vocês pais, não eduquem seus filhos dessa forma, com violência, batendo neles. Isso só vai prejudicá-los em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. O segundo ponto importante é a mudança de comportamento. Você que é pai e mãe, você conhece seu filho. Você sabe como seu filho se comporta, você sabe como ele está indo na escola, se ele é uma criança calma, se ele é uma criança que não apresenta comportamentos sexualizados. Você conhece, todo pai e mãe conhece seu filho, ou deveria conhecer. Quando essa criança muda de forma abrupta, uma criança que era calminha passa a ficar agitado, uma criança que tirava boas notas na escola, agora as notas começaram a cair, uma criança que está demonstrando meio depressiva, chorando demais. Pais, abre o olho, pode ter coisas aí. Então, assim, atentar ao comportamento é super importante. Por isso que na família tem que ter diálogo, na família tem que ter acolhimento, carinho. Uma das coisas que os abusadores olham muito é principalmente a figura paterna, por incrível que pareça, porque a nossa sociedade sempre fala: a mãe cria sem pai, a mãe pode servir, fazer o papel do pai e mãe. Pessoal, pode, mas não deveria, tá? Uma família que tem eu digo assim, uma presença mais forte. Não vou colocar aqui somente um papel de pai, da figura masculina, mas no lar tem que ter uma pessoa que seja uma figura mais forte, porque o abusador, ele olha muito se no lar tem alguém que tem essa consciência, alguém que pode proteger essa criança, porque quando no lar o abusador percebe que não há segurança para a criança, que é um lar onde a criança vive mais no celular ou vive na rua demais, brincando, sozinha, sem supervisão de adultos, isso é prato cheio para o abusador. Outro ponto importante seria regressões. Crianças que dormiam sozinhas passam a não dormir mais, que deixaram de fazer xixi na cama e passam a fazer novamente. Crianças que dormiam tranquilas e agora estão tendo pesadelos. Gente, é muito comum. Até mesmo crianças que já estavam falando ou falavam tudo corretamente e
abruptamente pararam de falar. Isso é muito comum, gente. Eu já li em livros que crianças que pararam de crescer depois que foram abusadas. Olha só, atingiu até hormônios que influenciam o crescimento de uma criança. Então, é muito sério esse assunto. Vocês, pais, têm que estar atentos, porque o nosso país vive uma epidemia de casos de abuso sexual infantil. Outro ponto, mudanças ou comportamentos relacionados ao corpo. A criança passar a reclamar de dor, a criança ficar muito... Você sente que ela está muito estimulada sexualmente, no sentido de meninos e meninas mesmo, a questão de masturbação, né, isso numa idade que não era para acontecer isso. Às vezes ferimentos nas partes íntimas. Tudo isso, pessoal, tem que estar atento. Por isso que pais, né, pais e mães, precisam estar de olho nos filhos, precisam estar atentos a detalhes. Detalhes, pessoal. Reconhecer um abuso sexual infantil diz muito mais sobre detalhes, que muitas das vezes passa completamente despercebido. Quando eu sofri um abuso na infância, em torno de 6 a 7 anos, mais ou menos, eu fui contar para minha mãe, e a minha tia até repreendeu, que era a mãe do meu primo que me abusou, ela repreendeu, e a partir dali eu não tive coragem mais de falar. Meus pais largaram isso para lá, acharam que não era nada, era coisa de criança, era coisa de primos ali que aconteceu, e aí depois continuou. Mas isso foi o bastante para que eu me tornasse uma criança extremamente sexualizada. Fui para pornografia muito cedo, uma criança que por muitos anos, né, muito fissurada em coisas ligadas a esse mundo da sexualidade, questão de excesso mesmo de masturbação, que já né, às vezes da idade que o adolescente faz isso, mas quando ele sofre um abuso, isso tudo é intensificado e muitas das vezes os pais nem sabem do que está acontecendo, pessoal. Eu fui de uma geração que meus pais estavam trabalhando e não estavam nem preocupados com o que estava acontecendo, porque a correria da vida é tão grande que eles não davam nem conta. A verdade é essa. Por isso que o abuso acontece, porque quando os pais estão focados só em trabalho, pode ter certeza, o abusador está ali, ó. O abusador tem tempo, gente. O abusador tem tempo para poder maquinar como que vai acontecer o abuso. Outro ponto é essas mudanças de comportamento sexual. Mas muitas das vezes a criança ela pode passar a querer replicar o abuso que está acontecendo com ela com outras crianças. Isso é muito comum. Essa replicação. E muitas das vezes os pais acham que a criança, nossa, mas esse menino, principalmente nos meninos, tá, gente? Nossa, esse menino já é garanhão desde cedo. Olha só como é que às vezes ele fica com as meninas. Ou então já fala, esse menino é um viadinho, porque olha só como é que ele fica com outros meninos. E às vezes a criança só está replicando o trauma que está na vida dela. Ela nem sabe o que é ser gay, o que é ser garanhão, o que é ser pegador. Então, gente, eu vejo tantas crianças às vezes sendo punidas, sendo que, coitadinhas, nem culpa tem culpa de nada, não sabe nem o que está acontecendo. Outro ponto importante, mudanças emocionais. Crianças que sempre estão chorando, sempre estão tristes, baixa autoestima, se sentindo depressivas ou com depressão mesmo, ansiedade, toque. O abuso sexual pode levar a criança a desenvolver toque, como eu tive toque. Por causa do trauma. Então, são várias questões que a gente vai observando, não é uma consequência só, são várias. E aí, você, pai e mãe, você pode, sabendo disso, né, observar. Mas, lógico, a conclusão, para fechar esse laudo, se houve ou não, somente com um profissional, né, principalmente o psicólogo. O psicólogo é fundamental para, muitas das vezes, tirar da criança isso, através das técnicas psicológicas. E muitas das vezes os pais, na tentativa de querer descobrir, eles mais atrapalham do que ajudam. Porque os pais não têm as técnicas corretas. E a criança, às vezes por medo, ela não fala, ela bloqueia. Então, pais, muita calma nessa hora. Pessoal, uma coisa que a gente tem que saber, o agressor nem sempre é um estranho. Mais de 80% dos casos de agressão sexual, ela acontece dentro de casa. É triste isso, é triste. Porque assim, se a maioria fosse fora de casa, a gente deixaria a criança dentro de casa, como na maioria das vezes acontece, a criança está protegida dentro de casa. Eu tenho certeza, seria muito menos casos. Mas a maioria dos casos, isso é triste falar, é feita por pais, padrastos, tios, primos, avós. Acontece também com mulheres que abusam crianças,
né, meninos principalmente. É raro, mais raro de acontecer, mas acontece também, porque às vezes a gente acha que é só homem que faz isso e a gente, até que sua criança vem falar algo sobre uma mulher, uma babá ou uma mãe mesmo que abusou, a gente já acha que é coisa da cabeça da criança. Não é, pessoal. Mulheres também fazem isso, tá? É igual como eu disse, mais raro de acontecer, mas faz também. Então, tem que estar de olho. E como então prevenir isso? É falando sobre isso. Principalmente você, mãe. É você falando para o seu marido que tem que defender essa causa. É você falando para o padrasto dessa criança que você é defensora da causa das crianças. Que você fala sobre defesa de prevenção de abuso sexual. Por quê? Você falando sobre isso, o abusador que está ali rondando, ele vê assim, epa, essa mãe aí é consciente. Aí eu não posso entrar não, que o buraco é mais embaixo. Então vocês têm que falar sobre isso, gente. Vocês têm que empunhar essa causa e defender mesmo a causa da infância, porque isso afasta abusadores. Então, o que os pais devem fazer? O pai e a mãe que percebeu que seu filho pode estar sendo abusado, o que vocês devem fazer? Primeiramente, não interrogue essa criança. Não tenta fazer aquele interrogatório. Quem que foi? Foi fulano? Foi seu tio? Foi o padrasto? Foi o avô? Quem que foi? Ah, eu vi você com aquele menino aquele dia. Gente, interrogatório, você vai fazer a criança bloquear. Não vá por esse caminho. O primeiro ponto seria acolhimento. Se a criança chegou a relatar alguma coisa, acolha essa criança. Meu filho, o que está acontecendo? Você quer me contar alguma coisa? Pode falar, eu estou aqui para te proteger. Não pode ter segredos entre a gente. Você pode falar, eu quero te ouvir. Eu estou percebendo que você está diferente mesmo. Se você vê que a criança começar a falar, dê espaço para ela falar, respeita o tempo dela, não fica apressando. Agora, se você chegou à conclusão mesmo, não. Todos os sinais aqui é de que houve abuso mesmo. Então, você pode, né, ir na polícia direto, ou se você já tem contato com um psicólogo, já leva essa criança até o consultório, porque ali o profissional já vai fazer uma primeira análise e ele constatando, já vai ir com você até o conselho tutelar, já vai te ajudar nesse processo, porque é muito difícil para um pai e para uma mãe lidar com isso tudo sozinho. Vocês precisam de profissionais para ajudar vocês nessa hora. Gente, descobrir que um filho foi abusado não é fácil. Isso mexe com os sentimentos mais profundos da vida da gente, de raiva, de ódio. A gente quer fazer coisas mesmo, de acabar com a vida de quem fez isso com o nosso filho. Então, assim, nesse momento, a gente precisa de gente, principalmente os psicólogos, que vai nos ajudar, porque a gente também vai precisar ser cuidado, tá? O pai ou a mãe que teve um filho que sofreu abuso, ele vai ter que ser cuidado também. Então, a ajuda profissional é o mais ideal, tá? Na dúvida, já vai direto com um profissional. Se você já não tiver contato com um psicólogo, né, e já quiser ir no conselho tutelar também, o conselho tutelar é preparado, lida diariamente, infelizmente, né, com esses casos, porque o nosso país vive esse surto de casos de abuso sexual infantil. Então, vá ao conselho tutelar, ou se você já acha que é algo mais explícito, ou você já sabe quem é, já chama a polícia mesmo, para a polícia já prender essa pessoa que você acha que é. Então, assim, primeiramente, calma, porque senão você dificulta o processo dessa criança contar quem foi. Pessoal, se vocês gostam desse assunto, esse assunto está em alta no nosso país. Como eu digo, infelizmente está em alta, é uma epidemia. Continua aqui, né, me seguindo, compartilhando esse conteúdo, curtindo, me ajudando a crescer esse canal, porque o meu objetivo aqui é esse trabalho de prevenção do abuso sexual infantil, porque eu não aguento mais ver crianças sofrendo nesse país, crianças chegando até mesmo a perder a sua vida, como essa bebê de 10 meses, né, que aconteceu recentemente. Não dá, chega, nós precisamos mudar esse país.